Curitiba está muito especial, porque eu tenho aqui duas personalidades do montanhismo no nosso estado. A gente vai conversar com o Nelson Penteado e também com o Henrique Paulo Schmidlin. Mas se falar esses nomes, ninguém reconhece, nem a família, né? Não sabe? Não sabe. Farofa e Vitamina, duas pessoas incríveis que têm muita história para contar. Mas vamos começar pelos apelidos, né? Primeiro eu vou começar aqui com o Farofa. Da onde surgiu o apelido, Farofa? Eu aprendi na escola primária que os jangadeiros iam para o mar levando apenas água e farinha. A água, logicamente, para matar a sede, e a farinha como alimento, não muito rico, mas inchava no estômago e cessava a sensação de fome. Aquilo ficou na minha cabeça como que coisa, né? Como é que os caras inventam um negócio desse? E quando eu comecei a ir para o Morumbi, com 12 anos de idade, meus amigos todos levavam salame, queijo, broa preta, maçãs, pote de mel e tal. E eu pedia para minha mãe, mãe, me faz uma farofa daquela que a minha mãe sabia fazer, com linguicinha frita, ovos e tal, uma farofa bem úmida. E meus amigos, quando eu chegava, diziam, quer ver? Lá vem farofa. E eu dizia, veio a farofa. Como quando eu comecei a ir, todos os veteranos já tinham apelido, era Gavião, Quinhentão, Rapadura, Manivela, Vitamina, tá? E eram senhores que iam escalar, mas iam com a família, levavam seus filhos e tal, para pegar o trem, juntos na volta e tal. E aí começaram, quer ver? Ô, Farofa, daqui para frente você é a Farofa. Nossa, agora eu sou um deles. Agora eu tenho identidade no Você Morumbi. nem ficou chateado, Não. era um status. É um status. Até hoje eu assino Farofa, eu atendo por Farofa. E o Vitamina? Olha, o meu está ligado intrinsecamente com a família. Porque a minha mãe era alemã, prussiana, né? E a família é suíça. E os hábitos alimentares naquele tempo, os europeus, eram frutas e verduras. O brasileiro não, o latino não tinha essa apologia da comida de salada, nada disso. O brasileiro era, não, abominava, né, as verduras. Uhum. E eu então levava pimentão, nabo branco, nabo verde, tomate, ovo cru, essas coisas. Que tinha vitamina, surgiu a apologia da vitamina no mundo, né? Aí quando, aquela que o Farofa já explicou, na hora da gente se encontrar no topo da montanha, dividir as comidas, lógico, eles diziam, ih, vem aquele louco da vitamina, né? Que essas verduras ninguém comia, né? É só eu. Aí ficou. Você trazia tudo in natura, tudo para consumir. E aí havia uma tradição que foi lançada pelo fundador do morumbinismo, chamado Stam, para evitar aquela, vamos dizer, a hierarquia social de doutor, não sei o quê, inventou-se dar apelido, porque não tem se o cara é doutor, se é engenheiro, você socializava o tratamento. E para quem, que nem nós, ter um apelido, ganhar era um status, você estava aceito na roda dos morumbinistas, sabe? E essa foi a razão. E nunca mais parou, né? E ficou. Não, e caiu muito bem, né? Porque o Vitamina realmente é uma pessoa cheia de energia. Ele veio para a entrevista aqui, chegou, me atrasei, eu vim andando, faz 1h20 que eu saí de casa. Então, ele veio andando, cheio de energia. E a gente vai contar um pouco das histórias de vocês aqui, né? Dessa história com o Morumbi. O Farofa já comentou um pouquinho. Com 12 anos foi tua primeira vez. Vamos começar por você, Farofa. Como é que começou a tua história com o montanhismo e também com o Morumbi? Então, no bairro que eu morava, aqui em Curitiba, os mais velhos de idade e tal, falavam sempre de excursões. Iam para o Véu de Noiva, iam para a Vila Velha, e eu ficava fascinado com aquelas histórias, né? Aí um dia, eu e um grupo de meninos, né, pedimos para um deles, um dia que vocês forem para a Serra, a gente pode ir junto, né?
pode. Mas aí teve que pedir licença para os pais e tal, porque havia um conceito de perigo, de risco, né? E as primeiras vezes que eu fui para a Serra, de trem, em 1959, fomos para o Véu de Noiva. Numa dessas idas, que já eram 6 ou 7 idas, resolvemos atravessar o túnel ao contrário. Em vez de voltar para a estação de Engenheiro Lang, de Véu de Noiva, resolvemos atravessar o túnel. São 2 túneis, 3 túneis. Quando atravessamos o último, aonde se descortina toda a serra, todo o vale do litoral, né, dá para ver Morretes, Antonina e tudo, eu olhei aquela montanha enorme, linda, e disse, o que é aquilo? Aquilo é o Marumbi. Eu já tinha ouvido falar em Marumbi, eu falei, mas dá para subir? Dá? Ah, vamos subir o Marumbi. E nunca mais parei de ir, até hoje, passou a ser a minha paixão. Vamos contar depois um pouquinho desse livro aqui, escrito pelo Farofa, que conta a história do Marumbi. E você, Vitamina, como é que começou a tua história com o montanhismo? Putz, já começou na infância, com os 8 anos. Meu tio morava no mato, numa colonização fracassada alemã, russa, na região de Pedra Preta, hoje é Tunas. E lá tem aqueles morrinhos, morretes, mas para mim, sei lá. Meu tio me levou para subir um bicho daqueles. Aí já viu, né? Fiquei fascinado, aquela visão aérea, assim, de pássaro, né? Vem com tudo cheio de cima, aí, né? Aí eu estudava no seminário, e ali, interno, aquela coisa toda, os padres, na época de maio, faziam uma competição por causa do mês de Maria, para arrecadar dinheiro. E eles, para animar as aulas, cada sala, eles construíram no palco um baita de uma montanha, Marumbi. E os bonequinhos, que conforme a arrecadação significava altura, né? Sei lá, R$6, né? Naquele tempo era R$1.000. 6, sabe? Aí chegamos no tal do Marumbi, né? Daí eu perguntei pro padre, o que é esse Marumbi, né? Não, ponto mais alto do Paraná, não sei o quê. Ah, daí eu com o Rodinho antes, me diga, amigo de aventura, assim, de excursões, que a minha mãe fazia muito passeio em volta dos campos. Aí resolvemos ir, pegamos o trem e fomos, né? Naquele tempo você não precisava autorização, pegava o trem. Aí cheguei, estava perguntando, tem uma estação. Daí eu ficava controlando, com medo de errar a estação. No fim, Marumbi. Aí eu desci. Aí perguntei, aí encontrei um cidadão, depois ficou muito meu amigo, um japonês, Nobor. Eu falei com ele e disse, eu estou indo lá para o Marumbi. Daí fui junto, né? Fomos juntos. Naquele tempo tinha 2 trens, um de manhã e um de tarde. Nós fomos de tarde, chegava, toda ascensão você terminava no escuro. Então essa foi a minha primeira e nunca mais parei de subir. Não, você tem que lembrar também que minha geração, a dele, a gente era muito ligado à vida ou campestre, ou né, vida rural, tinha uma empatia com a natureza muito forte. Hoje não tem, né? Mas naquele tempo tinha. Então, para nós, a natureza e ainda o fascínio da atração da montanha, nos estimulava, né? Era um desafio. E a gente sentia-se prazeroso, você sobe uma montanha com sucesso, aí você quer subir outro, sucesso. Não para mais. Né? É uma descoberta maravilhosa, porque uma montanha você não conquista. A conquista é pessoal. Você diz, eu vou chegar lá, e vai, e atinge a montanha que se escolheu e tal. Normalmente com companheiros. Então cria-se companheirismo, cria-se descobertas. Durante o trajeto da montanha, você encontra vegetação diferente. À medida que sobe o clima vai mudando, a vegetação também vai mudando. Depois você chega numa área onde só tem rochas, onde tem parede de granito, onde tem fendas, e você vai subindo, né? Então, é uma conquista. E repetir esses feitos é uma glória, porque cada vez você domina mais o teu físico, a tua vontade, e cada vez você vai descobrindo novas sensações. Vai descobrindo, como ele falou, esse Nobori Magiri, esse japonês que começou com ele,
era botânico, super botânico, estudava plantas. Então, subindo com ele, a gente acabava descobrindo o nome de plantas, que a gente nem dava bola. Então, é uma descoberta de mundos. Depois subi com um geólogo, conhecendo minerais, conhecendo as pedras, né? Então, é um ambiente rico de cultura. E me conta, assim, as coisas mais curiosas, interessantes que tem acontecido. Eu sei que tem muita história, tá? Eu sei. Mas vamos escolher uma ou outra que vocês lembrem, assim, que tenha marcado uma dessas idas. Para mim, marcada de uma história que eu vou contar, não sei se cabe, de um amicíssimo dele. Nós fomos fazer uma excursão para, acho que Pico Paraná, não me lembro. E a gente, naquele tempo, não existia equipamento, você tem que fazer, fabricar. E aí estava na moda o tal de saco dormir, a gente fabricava, não tinha. Você não... Aí um amigo dele mandou porque a mãe dele, acho que era costureira, né? Não era, mas fez. Ela fez, ele pediu para a mãe fazer um saco dormir. E a mãe fez. E quando chegou no acampamento lá, ele foi vestir o saco, era com perna. Ai, que bonitinho! Aí ele ficou furioso, viu? Furioso, viu? Eles foram um funil. Eram daí dois ele foi. funis. Não, veja. Com zíper. Mas a ideia era boa, vamos falar, né? Não, mas sabe, quando ele reclamou para a mãe... Não, daí ele foi reclamar. Não, daí eu chego lá, ele foi reclamar para a mãe, né? Daí a mãe disse, meu filho, que tal se viesse uma onça? Como é que você ia correr? Imaginou que podia ser útil para ele, Não, né? lógico, a ideia foi boa, né? Hoje existe saco com os pezinhos. Que se compra. Falando nisso, você desenvolveu também muitos equipamentos, né? Todos os equipamentos eu fiz, não existia, né? Desde mochila, sapato. Porque eu tinha um avô que era sapateiro, fazia sapato. Daí ele me ensinou a fazer bota, né? Botina. Para nós é botina porque é para não virar o pé. Sabe? Sapato é perigoso, mas botina não, ele te protege uma luxação, né? Porque você, na montanha o pé... Cuida do tornozelo ali, né? E saco de dormir também não existia, a gente fabricava. Eu até me lembro, eu estava fabricando o saco de dormir com pluma, né? Juntei pluma, comprei em Blumenau, eu estava pesando cada coisa, você imagina, era 15 gramas. Bem, né? Porque a função da pluma é para deixar armado. O que faz isolamento isotérmico é a camada de ar. Então a pluma é só para armar. Bom, daí eu tinha pesado tudo bonitinho. Daqui a pouco chega o filho dele lá, gurizinho, abre a porta, uma ventania, voou tudo, viu? Eu acho que levou umas 2 horas para baixar. Ficou Era pluma para todo lado. É uma, praticamente mais recente até. Eu e mais 3 colegas subimos aqui o Abrolhos, nessa sombra aqui, que é um vale, um desfiladeiro, que divide o Abrolhos da Torre dos Sinos, que é essa montanha do lado. E é escalada técnica, por Rocha, né? Ele foi um dos conquistadores disso aí na década de 60. Aí tem toda a história aqui. Só que nessa nossa subida aqui, quando nós estávamos no meio do paredão, começou a escurecer o tempo, escureceu, e caiu uma chuva, um temporal, com pingos enormes que chegavam a doer na gente. E nós, na parede, dentro de um vale, entre 2 montanhas, só rocha. O fundo só rocha. Vegetação mínima, bromelinhas na parede e tal. Aí descemos num processo chamado rapel. Né? A gente descemos rapidamente porque vimos que não ia adiantar subir, não ia dar mais para subir. E as chaminés que tem que atravessar, onde a gente faz oposição com as costas numa parede e os pés no outro, estariam cachoeiras. Nesta fuga desesperada de chegar antes que inundasse o fundo do desfiladeiro e começasse a encher de água, descemos correndo e tal. Os 3 saímos pulando pelas rochas, né? São pedras grandes que estão acumuladas lá no fundo do desfiladeiro. E aí chega num lugar que chamava-se Buraco do Bueiro, onde uma pedra era encaixada entre 2 fendas. Não dava para descer mais por ali porque era uma cachoeira.
Então armamos a corda por cima e descemos rapel no meio da água, no meio da cachoeira. E esse processo de descer rapel é um processo inteligente, porque quando chega no fundo, você desce com a corda dupla, você puxa uma ponta da corda, ela vem toda, você enleia ela e continua descendo. Só que ela não veio. Ela dentro da água, engatou e nós três puxando, ela não veio. Tivemos que abandonar a corda e descer correndo e tal, para no dia seguinte, depois que a chuva passasse e a água fosse embora, e resgatar a corda. Ninguém sabia nada. Ninguém. Nem como é que se sobe a montanha, como é que sobe. Aí um da nossa turma, que foi o nosso maior escalador, o apelido dele era Gavião, Valdemar Bicken. Ele era mecânico, e aí ele resolveu, porque houve um desafio entre a turma, quem é que subia uma parede, né? Ninguém, como é que sobe parede? Ninguém sabia. Aí o Gavião achou uma chaminé, e a chaminé, como ele explicou, é aquele, que nem você subir nas portas, né, em casa, assim, que você põe o pé, você vai se apoiando aquele jeito. aqui ali. Aí o Gavião resolveu subir essa chaminé. Só que ele não sabia como é que faz isso. Então ele fez os grampos, ele colocava o grampo, era desse tamanho assim, com uma argola, ele enfiava, subia em cima, subia, né? Aí tirava a corda, passava na coisa e amarrava de volta, punha outro grampo. Era uma escadinha. Não se sabia a técnica, né? Aí surge um personagem que ficou nosso grande amigo, era um austríaco chamado Erwin Greger. Ele fez uma escalada notável, uma fenda principal, e ele aplicou a técnica. E aí ensinou. Ensinou que o negócio não é bem assim, tem que ter mosquetão. Ninguém sabia o que era mosquetão. Ele pensava que... Aí depois de descobrir que não precisava aqueles grampos todos. Tinha 16 grampos. Aí tiramos tudo, ficou só um, acho que agora, né? O 2, sabe? Essa evolução foi da experiência que aí o Evan, como era austríaco escalador, ele ensinou. Não, é assim, coisa. Não tinha mosquetão, tanto que ele teve que emprestar. O único mosquetão que tinha em Curitiba era nos bombeiros. Aí ele emprestou. Era equipamento totalmente usado então, mais para sabe, então o pessoal descobriu assim, não tem escola, não tinha livro, não tinha revista, não tinha nada. Mas você, Vitamina, já praticou muitos outros esportes, assim, Todos, né? Todos os esportes radicais. Eu fui pioneiro em todos. O que mais? Conta pra gente mais alguns. Mergulho, voo livre, moto de aventura de trilha, né? Não existia isso, daí inventei. E daí também, não é que inventei, mas fiz muita participação em vela oceânica e vela também. Fui presidente da Federação de Vela, né? Então também era uma forma de estimular essas atividades todas, né? Sempre ligado à natureza, né? E você, Farofa? Também, tirando parapente também, mergulho, espeleologia, né? Descer cavernas, remo. Fizemos grandes... remo, remo. Também, fizemos também, De Paranaguá até Iguape, a remo, Cananéia, isso aí. Que demais. Circunnavegar a Ilha do Mel, a remo. A remo de... Remo? Mesmo. Caiaque, caiaque duplo, Não, chegamos a fundar um clube, sabe onde era a sede? Em cima do bar do Alemão, ali no Largo da Ordem. Na época que nós começamos a ir para o Marumbi, tinha sido extinta uma pedreira. Tem aqui também a história dessa pedreira. A maioria das pedras de Curitiba, dos grandes monumentos nas nossas praças, são granito que vieram do Marumbi e vinham de trem. E aí essa pedreira, num determinado tempo, foi extinta. A pedreira do Marumbi tinha muitos funcionários e tinha uns casarões. Esses, com a extinção
da Pedreira, esses casarões passaram a ser ocupados pelos marumbinistas, que já eram disciplinados como marumbinista, que é um termo, assim como nos Alpes é alpinista, nos Andes é andinista, no Himalaia, himalaísta, no Marumbi ficou marumbinista, né? Virou um sinônimo. E como o Marumbi foi a primeira montanha escalada esportivamente no Brasil, marumbinismo passou a ser o nome de um esporte no Brasil, marumbinismo. Mais tarde passou a ser montanhismo, por causa não era mais praticado. Mas né? o berço do montanhismo no Brasil começou aqui em 1879. Nós acabamos construindo as nossas casas no Marumbi, que são pré-históricas porque são antes de ser parque estadual. Então, quando foi instituído o parque, as casas que nós temos lá foram respeitadas porque nós sempre cuidamos do Marumbi, cuidamos da vila, calçamos, fizemos calçamento entre as casas, etc. Né? É uma vila alpina, como alguns dizem, né? Mas somos uma ilha dentro do parque. Mas eu vi que a ferrovia foi muito importante, né, na história de vocês. Sim. Né, para chegar, para acessar, eu acho que era a única forma de chegar até... A única forma. De chegar, né? E essa história, né, do Marumbi, de vocês marumbinistas e também da ferrovia, virou essa homenagem, porque a gente está aqui dentro de um vagão chamado Guardiões do Marumbi, né, que é uma homenagem a vocês dois, ao Tarzan e mais... Paulo Sidney. Paulo Sidney também, né? Era o superintendente, né? Um defensor da ferrovia, viu? Um grande defensor. E vocês ganharam essa homenagem aqui, né? Um vagão com o nome de vocês. Né? Os vaidosos agora. Uma comovente homenagem. Porque normalmente, né, nós temos hábito de homenagear quem já morreu. Mas você, em vida, receber uma homenagem desse porte, desse cunho, né, pelo nosso amigo Adonai. Só uma curiosidade minha, qual foi a última vez que você realmente escalou? Última? Semana passada. Aos 92 anos? E você falou a última vez que você subiu uma montanha? Faz 2 anos que eu não vou, que eu não subo montanha. Eu vou para o Marumbi, mas tive um problema de saúde com a minha esposa. A esposa dele. Que faleceu no fim do ano passado. Mas daí eu só ia lá para dar uma brida na casa, resolver as coisas, porque ela já não podia mais ir. Né? Então, esses últimos 2 anos eu não escalei. Mas agora ele retorna, né? Não, eu já estou retornando, né? Já estou indo. Mas... Hoje é o guia oficial do nome dele. Não, sou um apaixonado pelo Marumbi, um marumbinista de paixão, mas guia, não. Que legal, tem muita história para contar, né? Como eu falei aqui, a gente sabia que a história não ia acabar com esses dois, mas eu quero desde já agradecer. Esse aqui é o livro As Montanhas do Marumbi, tá? É um livro escrito pelo nosso Farofa aqui. Então, para os montanhistas, ou mesmo para quem quer conhecer toda a história dessa montanha icônica, né? Uns pontos mais simbólicos do nosso estado. Então tem um livro aqui que conta muita história, né? É lindo, é ilustrado, tem fotos, olha, o pioneirismo, muitas fotos, muita coisa. Obrigado por receber a gente, veio ver Curitiba e quer mostrar um pouquinho da nossa cidade, mas das pessoas que se destacam na nossa cidade. E vocês são ícones, vocês são pessoas que são personalidades muito importantes da nossa cidade, do nosso estado. E essa paixão pelo Marumbi aqui, ó, com certeza vocês plantaram no coração de muita gente. Tá obrigado, bom? Obrigado. Nós que sentimos honrados nessa entrevista, né? Meu nome é Thiago Chouinski, eu moro em Morretes,
resido no litoral do Paraná há muitos anos, desde meus 12 anos de idade. E há um pouco mais de 20 anos eu trabalho com turismo, né? Trabalhei muitos anos com ecoturismo, turismo e aventura, e alguns anos trabalho na linha de turismo. O Marumbi, ele tem um fator muito importante por existir no litoral do Paraná. É uma montanha que compreende, ele está no coração, né, da grande extensão da Mata Atlântica, né, que nós chamamos hoje da Grande Reserva Mata Atlântica, que ela estende, né, iniciando no sul de São Paulo ao norte de Santa Catarina, e nós estamos no centro, né, no coração dessa grande extensão. E eu me lembro que tinha um guia, né, na época ele motivou essa caminhada, e já nos primeiros 15 minutos ali subindo a montanha, ele já desistiu, né, voltamos com ele para o início, para depois retomar a caminhada, e no fim ele conseguiu, né, depois de muitas horas ali, alguns amigos ainda ficando no caminho, a gente conseguiu chegar lá no cume da Ponta do Tigre. E foi um marco pessoal também na vida, né, ali que eu entendo que começou essa filosofia de vida mesmo, né, esse primeiro acesso. O Marumbi, ele apaixona, né, as pessoas. Então, quando você faz essa primeira caminhada, você tem essa possibilidade, né, de ter essa vivência, essa experiência, ela é apaixonante. Nessa unidade de conservação, né, ela oferece diversos atrativos aos visitantes, né. É claro, temos a opção da montanha, né, com diversas opções de caminhadas, né, podendo chegar no ponto culminante, né, que é o cume do Olimpo, com 1.539 metros de altitude, embora tenha muitas opções, outras pequenas montanhas, pequenas caminhadas, rios, o caminho de Tupava, né, todos os atrativos eles compreendem, né, essa grande unidade de conservação que é tão importante, né, para o estado do Paraná e é tão importante para o montanhismo brasileiro. Mas o Marumbi também é um local de acesso à família, né? Eu mesmo costumo acessar o Marumbi com a minha esposa, com meus filhos, né? Crianças de 6 e 9 anos de idade que acessam o Marumbi, a gente consegue passar um dia muito agradável. Quando falamos, né, de turismo e ambientes naturais, né, nós temos que lembrar assim, que esses são os últimos restícios, né? São os últimos pontos, né, de vegetação em preservação, né? Então é muito importante hoje uma adaptação, né, um conhecimento, uma busca por informação realmente, né, daquele ambiente visitado e os cuidados, né? Lembrando, né, que primeiro o cuidado consigo mesmo, né? Então realmente informação sobre aspecto de trilha, período, né, melhor época de visitação, procurar nunca caminhar sozinho, sempre caminhar com pessoas experientes, né? Caso essa pessoa não tenha, né, uma companhia, uma pessoa experiente, procure uma empresa certificada, uma empresa que trabalha com certificação, né, que possui alguns registros. E também tem a questão ambiental, né? Nesses ambientes, essas unidades de conservação, não são possíveis mais algumas ações como era realizado no passado, né? Acampamento, alguns lugares não são apropriados, né? Fogueira, tem que cuidar muito com dejetos, né? Hoje existe também uma questão muito importante ressaltar sobre a questão do PET, né? Nessas unidades de conservação, lembrando que às vezes as fezes, urina desses animais, né, desses pets, eles podem acabar afugentando um pouco daquela fauna local, né? E isso cria todo um atrito, né, nesse ecossistema local. Então é muito importante pensar assim, eu quero visitar, eu preciso respeitar esses ambientes, né, para que realmente a gente possa preservar para as próximas gerações.